Olá pessoal do canal Leites e Derivados, tudo bem? Estamos de volta aí com novos vídeos e hoje nós vamos falar sobre alguns passos que devemos ter em mente antes de realizar uma ordenha. A gente separou alguns pontos para falar para vocês do que observar antes de fazer qualquer ordenha. As coisas que a gente separou, é a importância de ter horários bem definidos para realizar a ordenha. A gente tem acompanhado em algumas propriedades um desbalanço grande entre os horários em que as ordenhas são realizadas. Como é de costume aqui no estado de Pernambuco realizarmos duas ordenhas, o ideal é que essas ordenhas tenham um intervalo entre elas o mais próximo de 12 horas e nunca fazer com que esse intervalo se estenda muito entre uma ordenha e outra para que não fique curto entre essa ordenha e a ordenha seguinte. Então é respeitar o horário, o intervalo de 10-14, como a gente fala no máximo, um intervalo entre 10 horas para uma ordenha e 14 horas para outra ordenha, para que fique balanceado, o animal não fique sobrecarregado, ele consiga produzir bem e que a gente consiga manter um conforto para ele. Então a sobrecarga até uma perca para o produtor pelo fato de que o animal tem uma limitação de espaço. Então quando a gente passa muito tempo sem fazer a ordenha, passa das 12 horas, passa das 14 horas, esse animal começa a ter a produção prejudicada. É isso que faz com que animais que sejam ordenhados em 3 ordenhas, ou seja, que passem de 2 para 3 ordenhas, aumentem, tem um pouquinho de incremento na produção, que inclusive é uma coisa bem viável e é uma coisa que eu bastante recomendo para produções, para propriedades que têm animais de alta produção. É claro que tem que ser levado em consideração também a questão de mão de obra, se é disponível ou não, mas um bom ponto para a fazenda é um ponto que faz com que aumente a lucratividade da fazenda. Outro ponto importante de ser bem definido antes da ordenha começar é como é que esses animais chegam à ordenha. A gente já falou de questões ambientais em outros vídeos e também da questão da importância do conforto. Então é muito bom para os animais e, consequentemente, se você oferece bem-estar ao animal, você consegue aumentar a produção, que esses animais se sintam confortáveis no ambiente onde eles vão ser ordenhados, porque é um momento em que há muito estresse, tendo em vista que você aglomera esses animais e queira ou não queira você aumenta a temperatura desses animais. Então é importante que eles fiquem em um local, se possível, com banho, e também que é de muita importância a ventilação, quando os dois são usados intercalados. Então hoje já tem empresas específicas que fazem esse tipo de trabalho de montagem de sala de pré-ordenha e eles colocam aspersores para dar banho nos animais e colocam ventilação. Não é uma coisa feita a esmo, é uma coisa que tem que ser muito bem planejada para que seja banho e ventilação na medida certa. Isso impacta não só na produção de leite, mas em outras áreas também da produção, como é o caso da reprodução. Já está provado que quando você oferece esse conforto a um animal, a reprodução aumenta e melhora os índices. Outro ponto importante é a higiene, a limpeza do local onde os animais vão ficar. Então, como vocês podem observar, é um local que é pavimentado, o piso é duro, que permite a limpeza constante ou após cada ordenha para a vinda novamente desses animais. É um piso batido, eles não vão ficar aqui durante muito tempo, mas vão ficar numa condição de temperatura, porque estão todos sombreados, sem estar submetendo o casco à lama, porque por mais que vivamos em uma região seca, quando você começa a ter muito pisoteio e muita aglomeração de animal, começa a ter a formação de barro, acúmulo de dejetos, e isso não é benéfico para o animal. Então, além de reforçar a questão da limpeza, como esses animais chegam, que vão influenciar diretamente no aparecimento de casos de mastite. Então, quanto mais limpo chegar um ambiente saudável, climatizado, ventilado, melhor para o animal e ele responde e ele consegue traduzir isso em leite. Então, é muito importante que a gente cuide. Outro passo importante, e eu acho que um dos mais fundamentais, principalmente na luta para a redução contra o CCS, é a forma com que esses animais são colocados na ordenha. E quando eu digo a forma, é como escolher que animais ordenhar primeiro. Então, a literatura recomenda que as novilhas sejam ordenhadas sempre primeiro. Por quê? Porque são animais que a gente parte do pressuposto
que estão saudáveis e que não vão ou não têm nenhuma infecção pré-existente para passar para os outros animais. Então, quando a gente faz uma ordenha que a gente não leva em consideração esse critério, o critério sanitário, como a gente fala, de sanidade da glândula mamária, a gente corre um sério risco de estar colocando animais com infecção, com um CCS elevado, ajudando a carrear esses patógenos que estão causando a doença para animais que estão sadios. É um ponto muito delicado por uma questão cultural. Se tem em mente que os animais que produzem mais leite têm que ser ordenhados primeiro. Muitas fazendas utilizam o sistema de lotes, então lotes de produção. Eu ordenho primeiro o lote que tem maior produção e vou ordenhando consequentemente os animais de menor produção. Só que isso não significa dizer que esses animais de mais alta produção estão com a glândula mamária mais sadia. A linha de ordenha, a implantação de uma linha de ordenha é fundamental e tem que ser pensada antes da ordenha para que o manejo seja facilitado. O que é que eu recomendo? É possível ordenhar as novilhas sempre? Primeiro, não, no meu sistema não é possível ordenhar as novilhas para depois ordenhar as vacas. Então o que é que faz? Vamos juntar todos os animais, vamos ver quem tem CCS baixo e aí, independentemente se é novilha ou vaca, se isso facilitar o manejo, colocar esses animais na frente. E por fim, os animais que têm CCS mais alta, certo? Ah, Adalberto, mas eu ordenho por lote e não tenho condições nenhuma de mudar isso dentro do manejo na fazenda. Então, dentro de cada lote que você tiver na sua propriedade, é ver quais são os animais que tem CCS baixo, ou seja, que não tem mastite subclínica, ordenhar primeiramente, depois colocar o restante do lote que tem CCS elevada e aí fazer uma higienização, uma sanitização das teteiras. Acho que esse é um passo fundamental para quem quer reduzir CCS. Sem ele eu digo que é praticamente impossível de conseguir, porque toda hora você vai estar levando o que a gente chama de desafio para o animal. Então é muito importante que esse animal seja conhecido para que ele entre dentro da ordenha com maior nível de sanidade primeiro e depois aqueles animais que estão doentes. Outro ponto importante é a forma de marcação. Então, quando nós não conseguimos estar presente ou não participamos efetivamente da colocação desses animais dentro da sala de ordenha, dentro da contenção da ordenha, é interessante que se desenvolva um sistema fácil de identificação para as pessoas que trabalham com isso. No caso aqui da propriedade onde a gente está, tem um sistema que é simples de fazer e que o pessoal já se adaptou muito bem. Então, a cada vez que é realizado o CCS, uma fitinha amarela é colocada no cabresto dos animais que têm CCS alta. Então, automaticamente, os ordenhadores já sabem que esses animais que têm fitinha amarela não podem entrar primeiro na ordenha. E com o tempo, os animais eles passam a se acostumar com isso. Eles sabem, não, todo dia a vaquinha fulana de tal entrou primeiro. O animal que tem fitinha amarela, ele já se acostuma a ficar lá no canto, lá no final, esperando a hora dele. Porque a vaca é um animal extremamente inteligente e ela se adapta à rotina perfeitamente. Então é importante conhecer o animal, é importante identificar o animal para que as pessoas que fazem o manejo saberem rapidamente, conseguirem identificar quem vai primeiro. Isso é muito importante. Então, pessoal, são algumas dicas que a gente deixa para vocês aqui que curtem o nosso canal, que são muito importantes para reduzir o nível de CCS. Então, é pensar a ordenha antes de fazer a ordenha. O que é que eu posso fazer para melhorar? E se vocês conseguirem seguir esses 3 pontos, vamos ter certeza que os índices de CCS na propriedade vão baixar.